Boa noite, companheiros do Centro Espírita Regeneração e da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e demais amigos que estão agregados ao nosso estudo. Estamos iniciando o nosso EST desta noite. Como sempre, nós lembramos que nós seguimos os capítulos do Guia para Estudo da Doutrina Espírita. E hoje quem vai fazer a apresentação do capítulo, nossa companheira Nilska, e nós vamos fazer a prece inicial para darmos início ao nosso estudo da noite. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus, pedindo amparo aos bons espíritos, para que possamos ter uma noite de aprendizado, de crescimento espiritual. Jesus, divino amigo, abençoa o nosso estudo desta noite. E cada um de nós, em seu lar, contribuindo com todo o esforço da noite, possa dar a sua cota de vibrações, formando assim essa grande rede de orações, de vibrações, voltados para o aprendizado, para o crescimento do nosso movimento espírita, onde todos nós buscamos aprender para vivenciar a doutrina, exemplificando a cada dia tudo aquilo que a doutrina nos proporciona. E, com a ajuda dos bons espíritos, possamos dar por iniciado o nosso ESD online desta noite. Boa noite a todos. Vamos, então, fazer o compartilhamento da tela para iniciarmos a atividade da noite de hoje. Então, como disse o João, nós estamos na aula 21, Origem e Natureza dos Espíritos, e vamos ver aqui os livros da bibliografia. Então, conforme o Guia para o Estudo da Doutrina Espírita, nós temos lá no Livro dos Espíritos, Origem e Natureza dos Espíritos, que são as questões 76 a 83, Mundo Normal Primitivo, questões 84 a 87, Forma e Ubiquidade dos Espíritos, questões 88 a 92, Sexo nos Espíritos, questões 200 a 202. No Livro dos Médiuns, nós temos, na primeira parte, o capítulo 1, A Espíritos, os itens 1 a 6. E também temos o Vocabulário Espírita, que é o capítulo 32, do qual nós iremos usar apenas as palavras que são utilizadas na aula de hoje. Na Gênese, nós temos do item do capítulo 11, Princípio Espiritual, e o item seguinte, União do Princípio Espiritual à Matéria, são os itens de 1 a 14. E em Obras Póstumas, na primeira parte, controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus, na primeira parte. Nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, fazendo um apanhado geral do que nós compreendemos sobre o assunto. Então, nós vamos fazer uma coisa mais ou menos para e passe, né, um atrás do outro, sem nos determos muito em considerações que vão ser usadas mais à frente. Então, isso é o que nós, como espíritas, precisamos saber sobre a origem e natureza dos espíritos. Então, a questão 76, que nós já estudamos, então vamos relembrar, Kardec pergunta aos espíritos superiores: que definição se pode dar dos espíritos?
E eles dizem, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Aqui, nunca é demais lembrar, a definição de espírito está sendo utilizada como individualidade. Aqui são os espíritos enquanto individualidades, enquanto seres inteligentes da criação. Não é a definição de espírito enquanto princípio inteligente, que é um dos elementos do universo. Então, só para lembrar isso que já foi falado, mas a perfeita compreensão desse estudo está em saber discernir claramente esses conceitos. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso denominados filhos de Deus? São obras de Deus exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. Então, isso está muito claro também, não vamos nos deter mais sobre essa questão. Na 78, Kardec pergunta, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nós não sabemos. Podes dizer que não temos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Então, pode haver muito mistério em relação a essa questão sobre como Deus criou os espíritos e de que modo. A gente não tem, no nível de evolução em que nos encontramos, como compreender isso. Mas uma coisa é fácil de compreender pelo raciocínio, e o espiritismo é fé raciocinada. Se os espíritos são criação de Deus, eles foram criados, eles não existem de todo sempre. O que existe de todo sempre é Deus. Deus é eterno, existe de todo sempre. Em determinado momento, ele criou os espíritos. E aí a gente vai adentrar nessa questão mais à frente, né? De como ele criou os espíritos. Quando a gente fala que Deus criou os espíritos, qual é a definição, qual é o conceito de espírito que a gente está usando aí? Mas uma coisa é taxativa. Ele criou em algum momento, mas o raciocínio, o nosso raciocínio, a nossa compreensão, não permite imaginar Deus ocioso em um minuto sequer, um segundo sequer. Mas quando ele criou, nós não sabemos, e os espíritos não têm como explicar isso para nós, mas eles foram criados, porque eterno só Deus o é. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou que são desconhecidos. Então, vamos lembrar das aulas anteriores. Lembra quando nós falamos dos elementos gerais do universo? Então, Kardec está afirmando aqui o conhecimento que ele já adquiriu, pois que há dois elementos gerais do universo. E nós já aprendemos sobre isso, o elemento inteligente, que é o princípio inteligente, e o elemento material, que é a matéria elementar primitiva. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, vejam como nessa resposta da questão 79, nós temos a definição de espíritos de duas maneiras diferentes. Quando ele fala que os espíritos são a individualização, ele está mencionando a questão 76, os seres inteligentes da criação. A individualização do princípio inteligente, que em alguns momentos nós definimos como espírito.
tal qual na questão 23, quando Kardec pergunta o que é o espírito? E os espíritos respondem: o espírito é o princípio inteligente da criação. Então, a individualização desse princípio inteligente, nós também vamos chamar de espírito, mas precisamos entender do que estamos falando. Como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. E aí é aquele raciocínio anterior. Quando Deus criou? Não se sabe. A partir do momento em que ele passou a existir, ele passou a criar. Mas Deus não passou a existir. Deus existe desde sempre. Então, ele cria desde sempre. É tudo que nós podemos compreender por aqui. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E aí a gente lembra de Jesus dizendo: meu Pai trabalha incessantemente, e eu também trabalho. Então, a criação dos espíritos, ela é permanente. Deus jamais deixou de criar. Dando sequência às questões, para depois a gente fazer alguma reflexão a respeito, vamos para o 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, vamos entender melhor essa questão. Quando Kardec pergunta: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Ele está perguntando sobre o espírito e individualidade. Seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material, ou seja, no mundo espiritual. Então, esse espírito, esse ser inteligente, você não pode dizer que ele é imaterial. Por quê? Porque ele está sempre ligado ao seu corpo, que é o perispírito, que é matéria, embora uma matéria com uma organização molecular diferente da matéria do mundo material, mas é a matéria do mundo espiritual. Então, quando você fala de espírito como ser inteligente, você não pode dizer que ele é imaterial, porque ele tem o perispírito é matéria. O espírito nunca vai estar sem o perispírito, e o espírito, enquanto ser inteligente, individualidade, ele nunca vai estar sem o perispírito. Então, ele não é imaterial. E aí os espíritos sugerem que, digamos, que ele é incorpóreo, porque ele não tem um corpo tal qual nós conhecemos. Pois deves compreender que, sendo uma criação, ele há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada. E aí nós já falamos sobre esse termo, mas vamos repetir. Kardec usa muito esse termo, que era um termo corrente à época dele. Matéria quintessenciada vem do termo quinta essência, porque os filósofos antigos acreditavam que o universo foi criado a partir de 4 elementos: ar, terra, fogo e água. Mas identificou-se na Grécia, a partir de um certo tempo, que, além desses 4 elementos, precisava-se de um outro para explicar toda a gama de efeitos que se observava na natureza, no universo. E aí identificou-se uma quinta essência, que eles chamavam do éter. Por isso que fala matéria etérea, ou matéria quintessenciada, ligada à quinta essência. Quem criou esse termo foi um filósofo chamado Empédocles, de Hipona, na Grécia. Só para a gente entender a origem do termo, porque às vezes a gente repete, acha bonito, né? A palavra bonita,
só para entender. Então, o espírito, ele traz o seu corpo espiritual, que é a matéria, embora a matéria quintessenciada. Então, quando a gente se refere ao espírito como ser inteligente, como individualidade, a gente não deve dizer que ele é imaterial, e sim que ele é incorpóreo. Mas, se nós estivéssemos falando de espírito como sinônimo de princípio inteligente, um dos elementos, poderíamos dizer que ele é imaterial, porque a matéria é o outro elemento. Mas essa questão aqui, Kardec está perguntando sobre o espírito enquanto individualidade. Dando sequência, vamos ver a 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio do qual emanam. Mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo. E se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se uma coisa que teve começo, que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Aí os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Então, os espíritos, eles não têm um fim. A matéria também não tem um fim. A matéria se desagrega, as suas propriedades se transformam, mas ela não desaparece. Ela vai compor outros corpos, vai sofrer a ação do princípio inteligente de outra maneira e vai continuar existindo, embora numa outra forma. Os espíritos também não têm fim, eles são imortais, porque eles fazem toda a sua progressão. Nós vamos aprender um pouco sobre essa progressão hoje, não tudo, mas vamos entender, dado o escopo do estudo de hoje, da origem da natureza. A gente vai entender que o espírito ele atua em situações cada vez mais complexas, de acordo com a sua evolução, mas ele é imortal. Ele teve um início, porque Deus o criou, mas ele não tem fim. E os espíritos superiores deixam isso bastante claro. Aí, dando sequência aos itens, vamos entrar para o mundo normal primitivo. Em Kardec pergunta se os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos. Sim, eles respondem, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo. Estes são sobre o outro, incessantemente reagem. Então, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, preexistente, primitivo no sentido de principal, originário. Sócrates já falava sobre o mundo das ideias, né, da essência. Então, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. O mundo material ele é efêmero, impermanente, transitório. Ele serve a um propósito. Transitório, aliás, como tudo que é matéria. Tudo que é matéria é impermanente, é transitório. E o mundo físico, o mundo material é dessa forma. Ele serve a um propósito, mas o mundo real, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Então, o ponto de vista que nós devemos encarar é o ponto de vista do mundo espiritual. Porque esse é o mundo real, o mundo verdadeiro, que preexiste e sobrevive a tudo. Essa ideia, a gente tem que inculcá-la, tem que colocá-la na nossa mentalidade. Então, a mentalidade espírita deve ser a de que nós vivemos no mundo físico, mas nós somos do mundo espiritual. Estamos no mundo físico. E esses dois mundos, o material e o espiritual, são independentes, embora se correlacionem, né? Se haja uma incessante correlação, um agindo sobre o outro. O mundo espiritual age sobre o físico e o físico sobre o espiritual.
Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, os espíritos não ocupam uma região determinada e circunscrita, eles estão por toda parte, dado o seu nível de consciência, dado os seus interesses, os seus valores, o seu progresso espiritual. Então, eles vão se encontrar em vários locais, mas no universo inteiro. Não existe um local circunscrito. Muitas das vezes, quando a gente vê determinadas produções, filmes, novelas que traçam alguma ideia do mundo espiritual, que não seja uma ideia espírita, né, doutrinária, muitas das vezes tem aquela ideia de que os espíritos estão num lugar só, está todo mundo lá, quando na realidade não é assim, não existe um lugar circunscrito para que os espíritos fiquem, nenhum nem dois, existem infinitos espaços, eles se localizam de acordo com o nível de consciência, o grau de afinidade e a sintonia que traz. Isso é um outro estudo, mas a gente está antecipando aqui essas explicações. E quanto à forma? Forma e ubiquidade dos espíritos. É um outro item do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Como Kardec pergunta. Para vós, não. Ou seja, para nós, né? Encarnados, não. Para nós, sim. Ou seja, para eles desencarnados, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração, que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representam-se de ordinários gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, quando Kardec pergunta se os espíritos têm forma determinada, limitada e constante, e os espíritos dizem que para nós não, é que muitas das vezes, quando concebemos o espírito, ou quando relatamos visões relacionadas ao espírito, na maioria das vezes, essa forma não é tão nítida, tão clara. E aí ele fala, se quiseres uma chama, um clarão, uma centelha etérea, que é como muitas das vezes relatam os espíritos. Mas o espírito não é uma chama, um clarão, uma centelha, porque esse foco de inteligência, que você poderia conceber assim, se você considerar o espírito como um foco de inteligência, você poderia concebê-lo como uma chama, um clarão, uma centelha. Mas esse foco de inteligência, enquanto individualidade, sempre vai estar recoberto por uma substância de matéria sutil, que já falamos, matéria etérea, matéria quintessenciada, que vai ser responsável pela visualização da forma, pela silhueta desse espírito, cuja forma é a forma humana, que é a forma universal. Então, muitas das vezes, essa silhueta, esse corpo sutil que envolve o espírito, é tão depurado, é tão sutil, que ele não é visualizado, mesmo quando com os médiuns videntes, com capacidade de visualização mais potentes, porque a luz, que é o espírito, que é o foco da inteligência, ele extrapola, transcende essa ideia de forma. Por isso que o espírito pode ser concebido como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. O exemplo clássico é o relato de Saulo de Tarso ao ver Jesus, que diz que o vê como uma luz muito forte que chega a cegá-lo materialmente.
Então, Jesus estava ali, claro, de plena posse do seu perispírito, mas que era o perispírito de uma matéria tão sutilizada, tão depurada, que a sua chama, a sua luz, que é o seu foco de irradiação mental, era tão amplo que extrapolava da ideia de forma. Mas há sim a ideia de forma, senão, como é que conceberíamos a ideia de individualidade? E essa questão da cor, que vai ser relatada por muitos médiuns que têm capacidade, muitas das vezes, de ver os espíritos e relatam cor tal ou tal. Existem até alguns equipamentos que conseguem emitir a exteriorização da aura e que captam determinada coloração. Isso tem a ver com a ação do pensamento, daquele foco de inteligência, sobre a matéria do perispírito, dando esse colorido. E aí, dando a sequência ao estudo, vamos ver Kardec perguntando se os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço. Sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, o pensamento é um atributo do espírito. Se o espírito está em algum lugar, ele está com o seu pensamento. Se o espírito pensa em ir a algum lugar, ele vai pelo próprio pensamento. Então, o pensamento é um atributo do espírito ou da alma. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Tem espíritos que não estão tão depurados e nem sabem que podem pensar e se transportar para o local onde gostariam de ir. E muitas das vezes a gente conhece relatos até lacônicos de histórias de que o espírito pega o meio de transporte, o ônibus, o trem, porque quer se deslocar e não sabe que pode fazer isso com a velocidade do pensamento. Ele falou lá, de acordo com a evolução do espírito. A matéria põe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo, o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo, eles são igualmente inacessíveis. Também, os espíritos, muitas das vezes, tem espíritos que não sabem disso, né? Mas isso é uma propriedade do espírito. A matéria do perispírito, do espírito, ela não sente a resistência da matéria do mundo material, que é a mesma matéria, mas organizada de forma diferente, molecularmente falando. Tem os espíritos o dom da ubiquidade, ou seja, por outras palavras, o espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Aí Kardec, os espíritos citam um exemplo para Kardec. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, o espírito ele não tem o dom da ubiquidade, ele não pode se dividir. Por mais elevado que ele seja, ele é indivisível, ele é uma individualidade. Mas ele pode se irradiar para vários pontos ao mesmo tempo. E aí, o exemplo que os espíritos dão é do sol, que é um sol e irradia em todos os sentidos, e leva muito longe os seus raios, contudo não se divide. Então, imagine que um espírito, vamos pensar aqui no Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito muito querido nosso, né? um pai mesmo, né? Que um amigo com característica paternal, né? Que nos ampara sempre. Imagina que ele esteja na colônia onde ele atua e trabalha e exista
mais de um chamado de ajuda, pedido de ajuda a ele. É claro que ele pode delegar aos espíritos que trabalham na sua equipe um socorro a cada local onde ele foi solicitado. Mas imagine que é uma tarefa que ele precise despender ele próprio, pela característica. Ele pode, estando onde estiver, irradiar um raio do seu pensamento e estar, mandar uma mensagem, se fazer sentir em mais de um lugar, sem estar nesse lugar. Uma espécie de holograma, para ficar mais fácil de entender numa linguagem atual, irradiando uma parcela dos seus fluidos perispiríticos e atuando em mais de um lugar ao mesmo tempo, sem precisar se dividir. Como é o Sol, que irradia os seus raios sem precisar se dividir. Essa é a explicação mais clara sobre a questão da ubiquidade, que é diferente da bicorporeidade, que a gente vai estudar mais detidamente em um outro momento. Todos os espíritos se irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, nem todos os espíritos teriam condições de fazer isso que eu relatei do exemplo que Dr. Bezerra poderia fazer. Depende do grau de pureza de cada um, de irradiar o seu pensamento com tal intensidade e manutenção de propósito em mais de um lugar. Isso é característica da evolução moral de cada espírito. E aí a gente entra num item que parece que fugiu totalmente da nossa característica de estudar a origem e natureza dos espíritos. Mas não, porque a gente falou bastante mais atrás de origem, de característica, de algumas coisas da natureza também, de algumas possibilidades e impossibilidades do espírito. Mas aí a gente pula e a autora nos manda lá para o item 200, sobre sexo nos espíritos. Por que esses itens estão aqui? Porque eles tratam da natureza dos espíritos. E aí a pergunta de Kardec é bem simples. Tem sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, Kardec queria saber se existe espírito fêmea e espírito macho. Espírito e espírita, digamos assim, sem usar a palavra espírita na sua acepção normal. E aí os espíritos dizem que não, o espírito não tem sexo. Então, não existe relacionamento nesse sentido no mundo espiritual. Mas há amor e simpatia que é baseado na concordância de sentimentos, não em características de gênero. Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, estamos falando de natureza dos espíritos. Então, segundo a sua natureza, os espíritos podem encarnar tanto em corpos de homens quanto em corpos de mulheres, já que eles não têm essa organização de sexo como são os nossos corpos, porque precisam dessa organização para as finalidades da reencarnação. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí nós precisamos, em determinado momento, reencarnar em corpos de homens e em corpos de mulheres, para que possamos nos apropriar das experiências que os gêneros passam quando encarnados. Mas, e muitas das vezes, essas experiências podem ser adquiridas tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. E aí, o importante é que o espírito apreenda com essas experiências. E aí ele vai reencarnar no gênero onde ele puder mais aprender com essas experiências.
E aí essas questões que entraram aqui, a princípio, meio descontextualizadas, servem para a gente entender um pouco mais sobre a natureza dos espíritos. E aí, já que nós, enquanto espíritas, já aprendemos, fizemos um intensivão sobre origem e natureza dos espíritos, por isso que eu passei as questões uma a uma, sem me deter muito nas explicações, só quando elas eram necessárias, porque nós, enquanto espíritas, nós temos que ter aquela ideia ampla e geral sobre origem e natureza dos espíritos que falamos ali. Sobre a criação, quando Deus criou, como Deus criou, sobre a forma, sobre o mundo dos espíritos, sobre todas essas questões. Nós, enquanto espíritas, precisamos saber disso. Mas existem muitas pessoas que não são espíritas, mas que se interessam pelo assunto e que tomam contato com assuntos relacionados aos espíritos, principalmente pela televisão, que é o local onde as pessoas mais se tomam contato, né, com essas questões de espírito mesmo, sem ser espírita. E sempre nós receberemos perguntas a esse respeito. Então, Kardec colocou um capítulo primeiro lá do livro dos médiuns, perguntando, o capítulo em forma de pergunta, há espíritos? Que é o que muita gente pergunta para a gente, será que isso existe mesmo? Então, nós trouxemos ali alguns filmes bastante conhecidos, né? Onde, com certeza, as pessoas que não eram espíritas assistiram e ficaram na dúvida. Será que isso existe? Trouxemos coisas que traçam um paralelo bem real, né? bem conforme a realidade. Então, tem ali o filme Ghost, que tem bastante característica de realidade. O filme Os Outros, que também tem um suspense com bastante característica de realidade. E trouxemos algumas fantasias, né? O Caça-Fantasma, lá, o bonecão lá do Ghostbusters, né? Do Caça-Fantasma. E o Gasparzinho, Fantasminha Camarada, que muitos da minha geração assistiram quando eram crianças. E o filme espírita, doutrinário, né? Com todas as características doutrinárias, Nosso Lar. E sempre tem alguém que pergunta, mas isso existe mesmo? E sempre perguntam para nós. Kardec se antecipou. E Kardec diz o seguinte, quando alguém te fizer essa pergunta, há espíritos, você devolva com outras 3 perguntas, para saber se vale a pena parar e explicar. Você vai perguntar primeiro, você crê em Deus? Credes em Deus? Se a pessoa disser, creio sim. Então tá, você crê que tem uma alma? Ah, não sei. Crê que essa alma sobrevive depois da morte? Se a pessoa te responder que não crê em Deus, não, eu não acredito em Deus, então não vale a pena você dar sequência à conversa. Porque se o indivíduo não crê em Deus, ele não vai acreditar que existam seres que vivem fora do mundo que ele conhece, que atuem e produzam fenômenos fora dos 5 sentidos que ele acha que são os únicos que existem, que são os que colocam ele em contato com o mundo material. Então, se ele disser que não acredita em Deus, você fala, então, a nossa conversa não tem como seguir. Se ele disser, sim, eu acredito em Deus, aí você tem como seguir. Mas se ele disser assim, eu não sei, eu até gostaria muito de acreditar, mas eu não sei. Se você me convencer, eu acredito. Também não siga adiante, porque você não vai conseguir fazê-lo compreender, nem convencer, porque o espiritismo não quer convencer a ninguém. O espiritismo não se dirige a quem tem uma fé e para o qual a sua fé basta. Então, se ele disser que quer ser convencido, não vale a pena. Mas se ele disser que crê em Deus, sim, que ele acredita em Deus, seja lá qual for a concepção que ele tenha de Deus, é um Deus bom. Se ele acreditar em Deus, você pode incitá-lo a compreender que Deus criou. Deus não reina não criou um mundo material para reinar sobre corpos inertes. Ele criou os seres inteligentes. E se ele criou seres inteligentes, você consegue fazê-lo deduzir que se eles são inteligentes no mundo material, o que
impediria que eles sobrevivessem além do mundo material numa outra realidade que é desconhecida, mas não é inexistente. Então, o capítulo A Espíritos vai te ajudar como um guia a fazer com que as pessoas entendam sobre espíritos. Por isso que vocês precisavam antes ler aquelas questões do Livro dos Espíritos sobre a origem e natureza dos espíritos. Porque Kardec diz que toda a ignorância a esse respeito está na ignorância sobre a verdadeira natureza dos espíritos. Entenderam por que a gente primeiro precisava ver aquelas questões do Livro dos Espíritos sobre origem e natureza? Porque é a ignorância sobre elas que faz com que as pessoas não acreditem em espíritos. Então, Kardec diz exatamente assim, a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Seja qual for a ideia de que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Por isso a pergunta lá, quem crê em Deus tem que acreditar que existe alguma coisa além da matéria, porque seria ilógico imaginar Deus, a inteligência suprema, reinando sobre a matéria bruta somente. O seu ponto de partida é a existência, sobrevivência e individualidade da alma, que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a sua demonstração positiva. Todos sabem, eu suponho, a diferença entre espiritualismo e espiritismo, mas quem não souber mais à frente a gente vai caracterizar novamente. Desde que se admite a existência da alma e da sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita que a sua natureza difere da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo, e que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Por isso que a segunda pergunta é se acredita na alma, e a terceira pergunta é se acredita que essa alma sobrevive à morte do corpo. Se o indivíduo diz que tem uma propensão a acreditar, embora não entenda como, você tem todo o raciocínio indutivo e dedutivo para fazê-lo compreender. E tem o conhecimento da origem da natureza que vai poder guiá-lo na orientação àquele que é o seu interlocutor que pergunta sobre os espíritos. Então, se você acredita na existência da alma e na individualidade dela, tem que entender isso, que a natureza dela difere da natureza do corpo, porque quando ela se separa do corpo, pela morte ou pelo sono, ela deixa de ter as propriedades da matéria. E que goza de uma consciência de si mesma, mesmo afastada do corpo. Porque se perdesse essa consciência, era a mesma coisa que não existir. Se o indivíduo consegue admitir isso, sendo levado pelo seu raciocínio, ele vai ter que admitir, logicamente, que essa alma vai para alguma parte. Se ela deixa o corpo e continua, tem uma propriedade diferente e continua mantendo a sua consciência, a sua individualidade, para onde ela vai? É a pergunta lógica, né? Então, aqui, pelas orientações mais frequentes, o indivíduo acha que ela só pode ir para 2 lugares. O que vem ser feito dessa alma, depois que deixa o corpo, para onde ela vai? Para o céu, para o inferno? Que é geralmente onde as pessoas pensam, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas onde ficam o céu e o inferno? A ciência já mostrou que não existem alto e baixo no universo, né? Então, a ideia de céu e inferno, tal qual a doutrina das penas eternas, ela não é mais desse século, não é nem desse milênio, porque já ficou caracterizado que ela é irreal, ela é alegórica. Não existe o céu e o inferno enquanto lugares. Aí a resposta vem, você vai dar a resposta à pessoa que está te perguntando se há espíritos. Formam elas um mundo invisível, em o qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Então, elas vão para o mundo visível, num outro plano, que está em todo tempo em correlação com o nosso plano físico.
mas que têm características diferentes, a matéria se organiza de maneira diferente, por isso nós interrelacionamos com esse mundo sem nos darmos conta, muitas das vezes. Estamos imersos nele, sem nos dar conta, na maioria das vezes. Aí o seu interlocutor já está ficando interessado, porque é um assunto que ele não esperava, ele não conhecia. Aí você continua na sua indução de um indivíduo que é espiritualista a se tornar espírita. Mas então o que vem ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhe suprimam os lugares especiais onde se efetivem? Né? Como é que vai ser? Como é que você vai punir o indivíduo que faz o mal e premiar o indivíduo que faz o bem, se não existe mais a ideia de céu e inferno, tal qual foi apresentada pelas doutrinas dogmáticas antigas? Aí o Espiritismo vem nos dizer que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça. Então, o inferno ou o céu é individual, alegoricamente falando. Se o indivíduo comete atos que os fazem desgraçados, eles estão no inferno, estejam onde estiverem. E se comete atos que os tornam venturosos, eles estão no céu, estejam onde estiverem. A sorte lhes está subordinada ao estado moral, lembrando que moral é a regra do bem proceder. A reunião das almas que se votam muitas simpatias e são boas representa para elas uma fonte de ventura, ou seja, uma espécie de céu. De acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que as almas grosseiras não distinguem. As almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam por se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Você vai explicar também que os anjos são as almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir tendo boa vontade. Os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas. E que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. Essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Então, aí o seu interlocutor já está compreendendo a ideia dos espíritos. Está saindo daquela ideia pré-concebida de espíritos como seres à parte da criação, que não tem finalidade nenhuma, para entender o espírito como as almas dos homens, sem o corpo físico, habitando um mundo, que é o mundo espiritual, que a gente sabe que preexiste e sobrevive a tudo. Muitas pessoas admitem a existência das almas e, consequentemente, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Pela razão, dizem de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida também se assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos, indefinidos, o que não é real. Supondo aquela chamazinha, aquela luzinha, né, aquela fumacinha. Por isso, a explicação do Livro dos Espíritos anterior, mostrando que, ainda que você conceba o espírito como uma chama, uma luz, ele é um foco de inteligência em torno do qual existe ali um corpo que lhe dá uma individualidade, e aquele foco de inteligência guarda a consciência de si e a ideia da individualidade. E aí, Kardec nos induz a chegar ao raciocínio. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Então, vamos imaginar o espírito encarnado, o espírito unido ao corpo. Ele é o ser principal, já sabemos, né? Pois que é o ser que pensa. O pensamento é atributo do espírito, não é da matéria, não é do corpo. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste, que ele deixa quando usada. Mas, além desse invólucro material, que é o corpo físico, o espírito tem um segundo, que é semimaterial, que o liga ao primeiro.
Por ocasião da morte, despoja-se deste, do corpo grosseiro, material, porém não do outro, do semimaterial, ao que damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de não ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria. É matéria, embora organizada molecularmente de uma maneira diferente da matéria do mundo físico. A gente vai estudar perispírito na próxima semana. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, uma luzinha, uma chaminha, uma fumacinha. Ele é um ser limitado, circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Em algumas condições até é visível e palpável, nos fenômenos medianímicos, mas isso é uma outra história. Por que, então, não haveria de atuar sobre a matéria? Ele não atua sobre a matéria do corpo físico? Ele não atua sobre a matéria do corpo espiritual? Por que ele não haveria de atuar sobre uma outra matéria com igual característica e se comunicar, já que ele existe e guarda a consciência de si? Então, se seu interlocutor já chegou até aqui, já conseguiu compreender a ideia de espíritos, de seres que povoam o mundo espiritual, que guardam a consciência de si e que guardam todas as características que tinham quando encarnados, se o seu interlocutor conseguiu entender até aqui a ideia do espírito, o próximo passo é entender a ideia da comunicabilidade do espírito. Então, por que ele não haveria de atuar sobre a matéria? O único fato que impede o indivíduo de entender isso é a ignorância sobre a natureza do espírito. Mas quando você fala de perispírito, você fala de atuação do espírito sobre a matéria, fica mais fácil para ele entender. Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Suponhamos-lo, todavia, formado de matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto esta. Porque, quando dirigido por uma vontade, não teria a propriedade idêntica daquela matéria? Pelo fato de ser fluídico, de ser invisível, mas a ciência, Kardec vai dizer, tem encontrado nos seus motores mais potentes fluidos invisíveis. Então, existem manipulações de matéria invisível, né, de fluidos, de gases invisíveis e que produzem grandes engenhos. Hoje não é desconhecido de ninguém as possibilidades do vapor, da eletricidade e de todas as outras formas de energia que existem colaborando com o progresso da ciência, dirigidas pela vontade do homem. Então, por que a vontade do espírito não poderia atuar sobre a matéria e se comunicar de alguma maneira, por efeitos físicos ou inteligentes? Resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com o homem, né, que é o raciocínio que estamos fazendo. Por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de um espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva disso para disso dos meios que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria do seu corpo? Não era ele quem dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar desse corpo vivo para exprimir seu pensamento? Do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido. Pedimos aos incrédulos que não nos provem, não por simples negativas, visto que as suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se. Então, Kardec foi fazendo todo um raciocínio, nos mostrando que, se nós acreditamos em Deus, não devemos acreditar que ele reina sobre a matéria inerte, devemos
logicamente, acreditar que ele reina sobre a inteligência. Então, há inteligência criada por ele, e ele vai fazendo todo um raciocínio para que essa inteligência, esse espírito, chegue à condição de se comunicar conosco, mostrando que nada há que impossibilite isso. Que nós espíritas já temos certeza, isso aqui não é para convencer os espíritas, é para ajudar os espíritas a se posicionarem perante aqueles que ainda são ignorantes da matéria. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: aquele que não acredita, que diz que não pode isso acontecer, tem que provar porque não pode. Não dizendo que, não negando, dizendo que não existe sem provar. Então, ele desafia, digamos assim, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se. Então, o indivíduo que acredita que não pode ser assim, ele tem que provar por que não pode ser. Então, ele vai ter que provar que o ser pensante que existe em nós durante a vida não pensa mais depois da morte. Qual seria a lógica de Deus nos criarmos como seres pensantes se, com o momento do fenômeno da morte biológica, nós acabássemos, perdêssemos a capacidade de pensar e mergulhássemos no nada? Por que tanto esforço perante a vida? Por que cultivar os sentimentos? Por que buscar auxiliar o próximo, nem que seja o próximo, o nosso familiar, porque mesmo aquele mais egoísta vota alguém ou a algo, uma espécie de amor? Por que nutrir todos esses sentimentos se depois da morte acabaria no nada? Se não é o nada, se ele continua a pensar depois da morte, por que ele está impedido de pensar naquele que amou? Se amou tanto aqui na Terra, por que ele, depois da morte, continuando a pensar, ele não pode pensar no que o amou? E se pode pensar naqueles que amou, será que ele não pensa em se comunicar com eles só porque deixou o corpo físico? Se eles podem estar em toda parte, porque não tem mais o corpo físico a lhes obstar os movimentos, não poderiam vir estar ao nosso lado? E se estivessem ao nosso lado, não poderiam se comunicar conosco? Porque não poderiam, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte? Se quando eles estavam vivos, ele atuava sobre a matéria do próprio corpo? Não é a mesma matéria? Que, sendo possível atuar sobre a matéria inerte, não poderiam atuar sobre um ser animado, dentro do raciocínio que a matéria é a mesma? Que o mecanismo que ele utilizaria para se comunicar com um ser animado era o mesmo mecanismo que ele utilizava para se comunicar através do seu corpo, quando o tinha? E que, se tivesse essa possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe poderia dirigir a mão para fazê-lo escrever? E que, podendo fazê-lo escrever, não lhe poderia responder às perguntas, nem lhe transmitir os seus pensamentos? Então, Kardec diz: se você nega, você tem que responder que isso é impossível. Se você não consegue responder que isso é impossível, então não se atreva a negar. Né? Assuma que não compreende, faça um estudo aprofundado e tire as conclusões. E aí, para lembrar, eu trouxe duas palavras só do vocabulário espírita, né, que é espiritualismo e espiritualista. O espiritualismo, ele é usado em sentido oposto ao de materialismo. Crença na existência da alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é a base de todas as religiões. O católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, o budista, o hinduísta, o muçulmano. Então, todo religioso é espiritualista, porque ele acredita em algo além da matéria. O materialista não acredita, então ele não é espiritualista. Materialismo é antônimo de espiritualismo. O espiritualista é o que se refere ao espiritualismo, adepto do espiritualista. É espiritualista aquele que acredita que em nós nem tudo é matéria, o que de modo algum implica na crença da manifestação dos espíritos. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. O materialista não é nenhuma nem outra coisa, só para lembrar. E aí, vamos avançar um pouquinho para falar do princípio espiritual, porque a gente falou da origem e natureza dos espíritos, mas nós falamos de espírito enquanto individualidade. Mas se você parar para pensar,
Deus não cria o espírito individualidade. Ele cria o princípio. Lembram lá? Trindade universal, Deus, o Criador, e os dois elementos, princípio espiritual, ou princípio inteligente, e princípio material. Então, Deus cria o princípio espiritual, ou princípio inteligente, que vai atuar sobre a matéria, intelectualizar a matéria e vai evoluir para chegar, em determinado momento, a ser um ser, uma individualidade, que nós vamos continuar chamando espírito. Então, Deus não cria espírito, ele cria o princípio espiritual, ele não cria espírito enquanto individualidade. Ele cria o princípio espiritual que evolui, atuando sobre a matéria, utilizando as leis do universo, determinismo divino, a providência divina, para chegar à condição de espírito. E aí, Kardec vai pontuar algumas coisas, que eu trouxe alguns trechos da Gênesis. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus, é a confirmação da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência reinar pela inteligência eternidade fora, unicamente sobre a matéria bruta. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada após alguns dias de sofrimento sem compensações e recrear-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem que o hajam pedido. Pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extinguem para sempre ao cabo da efêmera existência. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e aspiração. São a mesma coisa, o princípio espiritual e o princípio vital? Em determinado momento, Kardec vai jogar essa questão no texto e ele mesmo vai responder baseado nos ensinamentos dos espíritos. Se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. O João Luiz já explicou isso na semana passada. Mas, dado que existem seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos com vida orgânica e sem atividade intelectual, como os corpos que muitas das vezes têm morte cerebral, mas a vida orgânica está ainda pulsando, mas não tem mais vida intelectual, a gente chega à conclusão de que o princípio vital é diferente do princípio espiritual. O princípio vital é orgânico, tem a ver com a vida orgânica, enquanto o princípio espiritual tem a ver com a vida intelectual, é a inteligência, um dos elementos do universo. Desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito, que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade e o calor? Também não. O princípio espiritual ele não é originário do elemento cósmico universal. Ele é um elemento à parte, ele é um outro elemento. O elemento cósmico universal é um elemento e o elemento espiritual é um outro elemento. Se fosse assim, se o princípio espiritual fosse derivado da matéria, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria, porque a matéria é impermanente, a matéria sofre transformações, a matéria não é eterna, não é imortal, ela não é estável. E, aliás, a matéria, para receber as propriedades que ela recebe, ela precisa da atuação do princípio espiritual sobre ela. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a união com o princípio espiritual é necessária para intelectualizar a matéria. E os espíritos dizem sim. Sem isso, a matéria estaria em perpétuo estado de desagregação. Então, o princípio espiritual não é uma derivação do princípio material, são elementos distintos.
Extinguir-se-ia pela desintegração, se fosse assim, como princípio vital. Momentânea seria, como a do corpo, a existência do ser inteligente, que então, ao morrer, morreria ao nada, ou que daria na mesma ao todo universal. Seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se remontando aos efeitos à causa, a conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. Como individualizado, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Olha que clareza! Olha que síntese perfeita de Allan Kardec. Muito claro, sem dúvida, são dois elementos constitutivos do universo. Individualizado, o elemento espiritual constitui os espíritos, enquanto seres inteligentes da criação, assim como a matéria, quando individualizada, produz os diversos corpos que a gente conhece. Admitindo, então, ser um ser espiritual, admitindo ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, o seu ponto de partida? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe. Todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Todos, sendo filhos do mesmo pai, são objeto de igual solicitude. Nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Então, basta que saibamos isso, que saibamos da bondade infinita de Deus ao criar os espíritos simples e ignorantes e dar a eles a mesma condição de evolução. Então, a matéria. Aí, aqui Kardec já vai falar da união do princípio espiritual à matéria. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela. Tendo a matéria que ser do mesmo tempo objeto e instrumento de trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões de sua vontade, de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. É o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o, lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente, se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste o envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro à proporção que se lhe aumentam as forças. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos, em todos os tempos os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvesse alcançado, encontraram os elementos necessários à sua vida carnal. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este carece de vida, se torna inútil e deixa. O corpo, por conseguinte, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importa a sua origem, os materiais que entraram na sua construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que não parece dúvida é que tenha formado os mesmos elementos que o dos animais, a animá-lo o mesmo princípio vital.
a não considerar-se, pois, senão a matéria, abstraindo do espírito, o homem nada tem que o distinga do animal, a não ser o senso moral, não é? Que dá-lhe a característica especial de diferenciação dos animais. Tudo, porém, muda de aspecto logo que se estabelece a distinção entre a habitação e o habitante. O habitante é o espírito, a habitação é o corpo. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o seu ser espiritual, seu espírito. E aí, para a gente tentar entender isso bem claramente, eu trouxe algumas figuras para finalizar. Então, quando a gente diz que há união, há dois elementos gerais no universo, o elemento espiritual e o elemento material. O princípio inteligente, ou princípio espiritual, como aqui nós estamos falando, e o princípio material. A união do princípio espiritual intelectualiza a matéria. Então, quando a gente diz que Deus não cria espíritos, ele cria o princípio e esse evolui, a gente vai vendo aqui, desde os reinos mais inferiores, desde lá do Monera, das bactérias, como o princípio inteligente se liga ao princípio material para ir evoluindo, intelectualizando a matéria, atuando sobre a matéria e evoluindo. Então, o princípio espiritual está aqui no reino Monera, para falar dos reinos orgânicos, né? A gente não tá falando de evolução total, a gente vai falar de evolução no capítulo pertinente a isso. Mas para falar do princípio espiritual e do seu surgimento no mundo dos vivos, olha lá a união do princípio espiritual à matéria. Lá nos reinos inferiores, lá no fundo das águas, surgem as bactérias lá do reino Monera e que se diferenciam de acordo com determinadas características de adaptabilidade ao meio ambiente em que vão chamadas a viver. Em determinado momento da evolução, dado pelo determinismo divino, esse princípio espiritual que já adquiriu experiências neste reino, ele vai se diferenciar, vai evoluir, Darwin diria que é o acaso, mas a gente sabe que é através da providência divina, e ele vai compor reinos um pouco mais complexos, mais diferenciados, que encontraram novas soluções de se adaptarem ao meio ambiente, que também está mudando pelas características de evolução do planeta, que evoluem em paralelo aos seres orgânicos que estão vivendo nele. Então, nós vamos ver lá o reino protista, dos flagelados, dos ciliados, dos esporos, de todas aquelas coisas que a gente aprende na escola. E aí a gente vai ver que esses seres estão se complexificando cada vez mais, tirando mais da natureza à sua volta, utilizando mais recursos com mais competência, embora muito rudimentares ainda, e os milhões de anos vão passando e eles vão na sua saga de aperfeiçoamento, dado pela união do princípio espiritual com a matéria, a partir das leis divinas, da providência divina, do determinismo divino. E aí nós vamos ver lá o reino fungo, lá dos fungos, que também vão se diferenciar, vão encontrar características de reprodução mais eficazes do que os seus ancestrais dos outros reinos, e vão conquistando mais e mais a terra, vão se diferenciando no reino planta, que também vai criar uma riquíssima diferenciação, cada vez mais atuando sobre o meio ambiente, e aqui é o princípio espiritual, atuando sobre a matéria, adquirindo experiência, evoluindo, se aperfeiçoando, experimentando, treinando, sob a tutela dos arquitetos espirituais, dos espíritos superiores, responsáveis por conduzir o processo, mas em função do determinismo divino. Por outro lado, também o reino animalia, que vai começar a diferenciar em vários filos, em vários ramos, chegando aos cordados, que a partir daí, que são os animais que têm coluna, né? E a partir daí a evolução continua. Aí, chegando já, demos um salto quântico de milhões de anos, chegamos para falar da espécie humana, que também continua a sua evolução a partir de um ancestral comum aos chimpanzés e vai
se diferenciando, aí esse princípio espiritual já assume o status de espírito, de individualidade, e continua evoluindo, e esse espírito vai atuando sobre a forma, elaborando-a, colocando-a mais em condições de fazer com que o ser inteligente atue cada vez mais sobre o ambiente, e aí a gente vê que o cérebro, que é o painel de controle do espírito, se aperfeiçoa, ganha tamanho, se especializa em funções, e esse espírito continua o seu progresso evolutivo. Aqui uma outra figura mostrando o tamanho do cérebro de acordo com cada tipo de homem que apareceu na Terra, desde o nosso primo chimpanzé, o hominídeo, a base do hominídeo, o cérebro aumentando de tamanho até chegar ao nosso, que é o Homo sapiens sapiens, e a gente vai vendo aí a união do princípio espiritual sobre a matéria, intelectualizando a matéria, aperfeiçoando e embelezando a matéria. E aí, para finalizando mesmo, só para não deixar de citar, Allan Kardec coloca em Obras Póstumas uma crônica baseada num texto sobre a existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Ele fala que, como todos sabem, não é nova a ideia da existência de seres intermediários entre Deus e o homem. Em geral, porém, toda a gente supunha que esses seres constituem uma criação à parte, que as religiões designaram pelos nomes de anjos e demônios, e os pagãos chamavam deuses. Provando que tais seres não são senão as almas dos homens em diferentes graus da escala espiritual, o Espiritismo reintegra a criação na unidade grandiosa, que é a essência mesma das leis divinas. Em vez de uma imensidade de criações estacionárias que implicariam para a divindade capricho ou parcialidade, ele mostra haver uma única, essencialmente progressiva, sem privilégio para qualquer criatura, elevando-se cada individualidade do estado de embrião ou de desenvolvimento completo, como o germe que da semente se eleva ao estado de árvore. O Espiritismo, pois, revela a unidade, a harmonia e a justiça na criação. Segundo ele, os demônios são as almas atrasadas, ainda prenhes dos vícios da humanidade. Os anjos são essas mesmas almas depuradas e desmaterializadas. Entre esses dois pontos extremos, a multidão das almas nos diferentes graus da escala progressiva. Estabelece, desse modo, a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. E aqui nós terminamos o nosso estudo da noite de hoje. Parabéns, Anilska. Os 15 minutos a mais foram necessários e úteis. Eu tentei não extrapolar, mas não deu. Eu conversava aqui sobre as possibilidades de nós dividirmos mais esses capítulos em 2, talvez. Sim. Mas vamos lá, quem tem pergunta para fazer? Nós temos só 14, 13 minutos, não é isso? João, todo boa mundo noite. claro que aprendeu tudo. Pode falar. Tem 3 perguntas no chat. Tá bem, pode fazê-las. Então, a primeira, Nilska, é: uma vez que os espíritos não têm sexo, qual a principal razão pela qual algumas pessoas não se sentem felizes ou nem mesmo ajustadas à polaridade com a qual nasceram? Bem, Kardec dá uma definição clara da natureza dos espíritos. Então, falando sobre a natureza dos espíritos, os espíritos não têm sexo, não tem espírito fêmea e espírito macho. Quando vai nascer uma mulher, os espíritos encarregados da criação não vão lá, peraí, vamos escolher um espírito mulher para colocar aqui. E o mesmo quando homem. O mesmo espírito que pode encarnar no corpo de homem, pode encarnar no corpo de mulher. Porque para o espírito só é necessária a polaridade quando ele está encarnado. Quando o espírito está desencarnado, ele não precisa de polaridade.
Entenderam? Isso tem que deixar bem claro. Sexo é questão de organização física. Quando a gente viu lá os 5 reinos, uma das características, se a gente pudesse aprofundar mais aquela análise, se o tempo deixasse, e também se fosse objetivo, né, não é aula de biologia, mas o que a gente vai ver das fases da evolução daqueles reinos, até chegar no reino animal e, por extensão, ao hominal, é a especialização da capacidade de se reproduzir. A cada reino, esses seres, eles se especializam na capacidade de se reproduzir, que tem o fim de cumprir a lei de conservação da vida orgânica na Terra. A polaridade orgânica, feminino e masculino, tem a função precípua de manter a reprodução da espécie. Isso falando em natureza, em característica orgânica. Então, por que a gente não se reproduz como as bactérias por bipartição? Porque a gente aperfeiçoou o mecanismo de reprodução sexuada, por isso precisa ter corpo masculino e corpo feminino, mas isso quando estamos encarnados. Para o espírito não há necessidade dessa polaridade. Agora, a questão de se sentir feliz ou infeliz a uma polaridade tem a ver com gosto, com livre-arbítrio, com fixação, com uma série de questões do psiquismo do espírito, mas não com questões de natureza. O tema é origem e natureza dos espíritos. Então, com relação à natureza dos espíritos, não existe espírito fêmea e espírito macho. Agora, com relação de natureza da organização física, precisa-se de espírito homem e espírito mulher para manter a perpetuação da espécie. Então, a questão de se sentir feliz ou infeliz vai ser aquela questão que vai ser tratada quando se fala de psiquismo, quando se fala de livre-arbítrio, quando se fala de uma série de questões, não quando se fala de natureza. Quando se fala de natureza, o espírito não tem sexo. Eu não sei se eu respondi fazendo a separação para que, quando o assunto for tratado dentro dessa questão, isso possa ficar bastante claro de se dividir. Então, Anilska, só complementando, eu poderia, pode então se tirar uma conclusão de que a questão estaria impressa no perispírito, da questão do gênero, estaria mais ligada à questão do perispírito, né? Porque ele guarda essa impressão quando desencarna, se ele foi homem ou foi mulher. O perispírito é a forma que elabora a forma, né? Então, o perispírito, ele reproduz a forma humana dada em função do corpo mental, do psiquismo, que o espírito, enquanto foco da inteligência, exterioriza para ele. Então, é o psiquismo do espírito que vai induzir, dentro de uma série de leis e questões dadas em função da causa e efeito também, né, em relação a outras, e que vai dar a ele essa característica de forma orgânica que vai ser impressa no corpo físico. Isso sim, nesse sentido sim. Tá, ok. A segunda pergunta é do Irari. Ele pergunta: se não há regiões determinadas para os espíritos, o que dizer sobre as colônias? Bem, da mesma forma que Kardec deixa claro que não há regiões determinadas e circunscritas para os espíritos viverem, ele fala que os espíritos se reúnem conforme a analogia dos gostos, dos pensamentos, da sintonia, de acordo com o seu estado mental. Então, as colônias vão ser os lugares onde se reúnem os espíritos que têm identidade de gostos, identidade de pensamentos, sintonia, ou seja, que estão no mesmo nível de consciência. Ele fala, formam
ambientes felizes, parece, não me lembro o texto, os espíritos que se reúnem pela natureza dos gostos, isso é uma felicidade. Então, não existe um local determinado no sentido de que você virou espírito, independente do seu grau de evolutivo, você vai para um lugar tal. Mas os espíritos estão em algum lugar, reunidos pela identidade dos seus gostos, criando os espaços de acordo com o seu nível mental. Bonitos, se eles têm pensamentos bonitos, e feios, se eles têm pensamentos inferiores ainda. Então, as colônias são isso. Reunião de espíritos com analogia de pensamento. Anilska, isso não quer dizer que não existam limitações. Sim. Para o espírito. Existem limitações. O espírito ele não pode ir onde ele não tem acesso, onde não é compatível com o grau espiritual dele. Fora isso, ele pode ser um andarilho, viver para lá e para cá, mas ele estará sempre em curso nas leis divinas. Vai ter que ter o ir e vir com o plano físico. Exatamente, bem colocado. Última pergunta aqui do chat é da Luciana e do Marcos. Deus continua a criar princípio espiritual, mesmo já com tantos espíritos encarnados e desencarnados nos planetas? Adorei essa pergunta. Mas o universo é infinito. Ainda tem um monte de lugar para Deus criar espírito. Deus vai criar espírito eternamente e vai ter espaço, porque o universo é infinito. Não vai lotar nunca. Né? Quando então, você sim, fala Deus infinito, continua é também criando dimensional. princípio. Oi? Lembra disso? Ele, além de ser infinito, ele é dimensional. Sim, Quantas exatamente. dimensões existem? Então, sim, Deus, por isso que Jesus falou, meu Pai trabalha incessantemente, né? Porque ele vai continuar criando, e haja gente. Olha, no chat encerramos as perguntas. Acho que a gente já está no tempo, né? Estamos, sim. Então, fechamos. Foi muito bom, muito rico o estudo. Vocês aprenderam muito. E o livro dos Espíritos, as obras estão aí para vocês revisarem. Esse estudo é muito bom. É necessário que a gente saiba isso bastante, porque a doutrina espírita é a única doutrina que dá completa esse assunto, que também é progressivo. Tem muitas coisas que nós vamos aprender ainda no futuro, tá bem? Então, vamos orar, agradecendo a Jesus por todo esse conteúdo que nós pudemos absorver e que possamos guardá-lo como patrimônio espiritual. Como aprendemos não para a eternidade, mas para a imortalidade, seguindo o caminho de ascensão para a condição de espíritos puros. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais que inspiraram a Nilska e que nos ajudaram a entender. Despede-nos agora e fica sempre conosco.